Oi, eu sou o Drev e esse é o Guia do Cavaleiro da Morte de Sangue para Mythic Plus. Esse guia vai ser um pouco diferente dos meus outros, já que tancar é uma função que muda de acordo com o grupo que você tem disponível, além do seu conhecimento e das mecânicas da dungeon. Uma mesma dungeon pode ter dois desfechos bastante diferentes, dependendo da situação que você tem. Por conta disso, nesse guia, ao invés de explicar sobre uma possível rotação, eu vou falar sobre os prós e contras do Cavaleiro da Morte de Sangue, a árvore de habilidades que eu uso e outras opções de talentos, as suas prioridades como Cavaleiro da Morte durante a dungeon e dicas gerais para o DK Tank em Mythic Plus. Os tempos para cada um desses tópicos estão na descrição e eu espero que vocês aproveitem esse guia básico que ajude vocês a começar a tancar em Dragonflight. Prós e contras do Cavaleiro da Morte de Sangue. O Cavaleiro da Morte de Sangue é um tanque que se beneficia do fato de poder se curar praticamente sem healer nenhum. Mantendo as cargas do escudo ósseo, você consegue usar uma quantidade maior ainda de golpe da morte, e fica assim mais fácil ainda de se manter vivo mesmo quando todo o resto do grupo não está. Outro benefício do Cavaleiro da Morte é poder ignorar muitas mecânicas pela quantidade de utilidade que você traz. Você essencialmente tem à sua disposição 3 provocações, 2 prevenções de empurrões e deslocamentos, e cooldowns que dão imunidade a atordoamento e amedrontamento. Com tudo isso vem alguns contras da classe que ficam bem visíveis. O primeiro é que o Cavaleiro da Morte de Sangue é uma classe de reação, onde sua defesa só acontece depois que você já tomou o dano. Por isso, é mais importante ainda se preparar antes de entrar em combate, já que as suas ações são muito limitadas no começo de toda a luta. Outro contra é que uma vez que você acabe morrendo, mesmo com ressuscitamento de batalha, fica difícil de voltar 100% da sua força. O fato de você começar sem carga nenhuma de escudo ósseo ou com 0 de poder rúnico não deixa ser fácil voltar da onde você estava. Falando um pouco sobre a árvore de talentos do Cavaleiro da Morte de Sangue, boa parte das nossas defensivas acabam sendo na parte da árvore padrão do Cavaleiro da Morte, e nós temos algumas outras na parte do Cavaleiro da Morte de Sangue mesmo. Tudo que eu explicar aqui para vocês do que eu estou pegando nessa árvore, primeiro que eles podem ser alterados de acordo com a sua necessidade, eu aconselho que vocês façam mudanças, experimentem mais com a árvore, porque tem muita coisa boa para poder pegar aqui, e segundo que se estiver faltando alguma informação, na próxima sessão do vídeo eu acredito que eu vou estar explicando com mais detalhes como que funciona a rotação do personagem e tudo. Falando aqui então sobre a árvore do Cavaleiro da Morte, o que nós temos aqui de opção? A primeira coisa é a defensiva, que é a Fortitude Congélida. Isso daqui vai reduzir em 30% do dano que você toma. Você é tanque, você precisa de todo tipo de redução de dano que você conseguir através da árvore. Outra coisa que nós pegamos então é a Carapaça Antimagia. Isso ele não tem uma redução percentual, na verdade ele cria um escudo de absorção e ele pode ser aumentado com a barreira antimagia. No meu caso estou pegando isso daqui porque ele diminui o cooldown da habilidade e aumenta a quantidade que você vai ter de absorção em 40%. A minha Carapaça Antimagia está absorvendo 225 mil de dano e a minha vida eu acho que está um pouco mais de 400 mil, então é 50% na minha vida você ganha de escudo de absorção. Isso daqui é legal, mas eu recomendo que vocês fiquem de olho também se tem a necessidade de usar isso daqui. Tem algumas dungeons que às vezes não tem tanto dano mágico, não aconteceu ainda, mas eu acredito que é possível. Então fiquem de olho para poder pegar isso. Outra coisa que a gente vai estar pegando aqui embaixo é a Energizar a Arma Rúnica. Isso daqui eu acabo usando junto com o macro, com outras habilidades. Não é extremamente necessário, mas eu aconselho que vocês peguem isso daqui, porque o fato de você gerar mais poder rúnico e runas acaba convertendo automaticamente para a quantidade de vida que você consegue recuperar em combate. Então é legal você pegar isso. Tão importante quanto Membros de Abominação. Isso daqui é uma habilidade que, além de ser muito boa para você controlar os mobs que estão em combate com você, isso também gera cargas de escudo ósseo, que é uma das principais defesas do Cavaleiro da Morte de Sangue. Eu vou explicar então mais a fundo isso daqui na próxima sessão do vídeo também. Isso daqui eu não acho que tem um motivo para você não pegar, tá? Uma das coisas que eu sei que não tem um motivo para você pegar é esse Soul Reaper. Nós somos tanque, até é interessante você conseguir dar um pouco mais de dano, mas o que a gente tem que focar não é isso daqui. Eu aconselho realmente focar nessas duas habilidades desse lado aqui, tá bom? Outra coisa, eu pego a melhoria do Golpe da Morte, porque isso daqui reduz o custo dele e aumenta o quanto ele cura. É outra parte da defesa do Cavaleiro da Morte de Sangue, então é um tanque de reação. É legal você tentar conseguir um pouco mais de cura, porque a maior parte do combate você vai estar fazendo isso daqui. Quanto mais você conseguir se curar, menos o seu healer vai reclamar de você. Extremamente importante, veterano da Terceira Guerra.
São 2 pontos que aumentam em 20% a sua vida. Em hipótese nenhuma, eu acho que você deve deixar de pegar isso daqui. 20% a mais de vida para qualquer tanque. Eu não consigo ver um universo onde alguém decide não pegar esses talentos aqui passivos, tá? Isso é super importante. Pelo lado direito aqui, nós vamos pegar a habilidade que faz você acertar mais pessoas com o golpe do coração quando você estiver em cima do morte de decomposição. Aqui embaixo nós pegamos o talento que aumenta a duração da sua forma decadente e faz ela virar um outro cooldown defensivo. Então, nesse caso aqui, a forma decadente nossa começa a ter uma redução de dano em 15%, o que é legal porque sempre que tiver um pouco mais de cooldown defensivo, você tem mais opções para entrar em combate ou usar durante luta contra boss. Nós vamos pegar também o outro talento que faz a gente ganhar uma aceleração enquanto está em cima do nosso morte de decomposição. Isso daqui faz ser mais importante ainda a gente lutar sempre naquela área que nós delimitarmos com a habilidade. Já era importante por outros motivos dentro da sua árvore de habilidades, isso daqui só faz ter mais um motivo para isso daí. E super importante, pegar esse Eco da Morte, porque ele dá uma carga a mais para várias habilidades nossas. Como eu falei, dá para morte e decomposição, então faz você conseguir usar isso daqui praticamente todos os grupos que você vai enfrentar. Ele dá também um da Garra da Morte, que faz você ganhar uma outra provocação, porque no caso do Cavaleiro da Morte de Sangue, cada vez que você usa essa habilidade, conta como uma provocação no alvo, então você consegue fazer mais um grupo de mobs focar em você, mesmo que eles não sejam deslocados até a sua posição. E você também tem uma outra carga de avanço da morte, onde você vai ter mais opções para poder se posicionar melhor dentro de combate e não ser afetado por algumas coisas que poderiam te tirar da posição que você quer ficar. Opções que você tem para essa árvore aqui. Você pode escolher pegar a aclimação para poder diminuir o cooldown da fortitude congélida. E nesse caso, provavelmente você retiraria, né, a barreira anti-magia. Você pode também pegar a parte de zona anti-magia, porque dependendo da composição do seu grupo, se todo mundo não tiver uma defensiva para poder usar, isso daqui é legal. Tem algumas dungeons que precisa disso. Tem uma delas, não me recordo o nome agora, mas tem um boss que ele causa um dano em área muito grande numa plataforma circular. E às vezes as runas que você usa para se defender, elas acabam quebrando porque a outra pessoa acaba pegando errado. Isso daqui às vezes é legal para uma situação assim. Fora isso, essas duas opções aqui, você tem sempre a opção de pegar o controlar morto-vivo, dependendo da dungeon que você está fazendo. Isso daqui é muito situacional, não é sempre que você tem a opção de controlar um mob, mas quando você tiver, é legal porque você consegue tirar, além de ganhar outras habilidades para poder usar dentro da dungeon, você também tira a necessidade de matar um mob em uma situação que você não estaria tão afim. Você vai ter que matar depois, mas ainda assim é uma opção para você pegar. Árvore do Cavaleiro da Morte de Sangue. Nós vamos pegar pelo lado esquerdo aqui toda a parte de rasga-medula, então é a principal forma de gerar escudo ósseo. Vamos pegar o sangue vampírico, que é uma outra habilidade que vai ser uma defensiva que nós vamos usar, e ossuário, que faz com que seja meio que necessário você ficar acima de 5 cargas de escudo ósseo. Na minha parte que eu vou explicar quais são as prioridades para o Cavaleiro da Morte de Sangue, eu costumo falar que é melhor você ficar com 6 cargas, que é para poder ter um limite, né? De se caso você perder uma carga, você não ficar tão afoito para poder conseguir recuperar ela e manter novamente esse bônus do ossuário. Então, mantendo 5, 6 cargas, você vai conseguir ter esse bônus aqui. Ele diminui o custo do seu golpe da morte e aumenta o seu poder rúnico, que acaba se transferindo então para mais vidas que você pode recuperar com o golpe da morte também. Passando aqui para baixo, a gente vai pegar, eu pego na verdade, ossos reforçados para poder aumentar a minha armadura durante a duração do escudo ósseo. Se você não quiser fazer isso daqui, você pode pegar a transfusão de sangue para poder ter um estilo de jogo um pouco mais ativo. Eu não sei muito bem a situação para poder usar isso daqui ainda, então não fico tão confortável para poder usar. Eu prefiro pegar ossos reforçados. Outra defensiva que nós vamos pegar é a lápide. Isso daqui ele consome até 5 cargas do escudo ósseo e ele converte isso daqui em poder rúnico e em um escudo de absorção referente à sua vida máxima. Isso daqui, quando você pega, ele tem algumas outras interações com outras partes da árvore, inclusive com o talento seguinte dele, que faz dar dano cada vez que você consome um escudo ósseo. Como isso daqui vai consumir até 5 por vez, causa um dano até que legal. A área central da árvore, nós vamos pegar a arma rúnica dançante. Isso daqui ele cria uma outra cópia da sua arma e você ganha 40% a mais de aparar, então a chance de bloquear por completo um ataque básico que vai ser causado em você. Eu pego também a lâmina insaciável para poder fazer com que cada vez que você consuma uma carga de escudo ósseo, de qualquer maneira que seja, dentro
do seu combate. Você diminui em 5 segundos o cooldown dessa habilidade, então isso tem uma relação muito boa com o Lápide, vocês vão ver quando eu estiver explicando isso daqui. E também tem esse, acho que é Vínculo Eterno, que ele invoca uma espada a mais, então ao invés de invocar uma só espada, você vai invocar duas, isso daqui aumenta o dano que você causa, e no caso dessa habilidade aqui também, ela aumenta a duração da sua arma rúnica dançante. Bem legal isso daqui, eu gosto pra caramba dessa habilidade. Pelo lado direito aqui nós vamos pegar a base, que é o Sangue Fervente, e nós acabamos pegando o Afago da Morte. Isso daqui é uma outra maneira tanto de causar a sua doença como Cavaleiro da Morte de Sangue, quanto para poder gerar à distância, se for necessário, o escudo ósseo. Não é sempre que a gente usa isso daqui, mas quando você tem essa opção, fica mais legal de você não precisar ficar sempre colado no seu alvo, ou se perguntando se vai dar tempo de você chegar no próximo para não perder seu escudo ósseo. O que nós pegamos depois disso daqui, a gente veio pela parte direto da direita aqui até aqui embaixo, e nós pegamos aqui esse Blood Worms, que é para poder ter uma recuperação de vida passiva. É legal de pegar isso daqui. E todo o resto aqui é mais habilidades passivas mesmo, não tem mais nada de ativo, porque não existe tanta necessidade. Infelizmente, nós não pegamos Umbílicos Eternos, apesar de eu achar tão legal o nome dessa habilidade aqui. Pelo menos eu não testei pegar isso daqui ainda. Opções que você tem para essa árvore. Uma das coisas que eu pretendo testar em breve é pegar o Purgatório, que isso daqui dá uma maneira de você enganar uma morte que você teria. Algumas situações você acaba tomando um pico de dano muito grande, então talvez seja útil isso daqui, tudo vai depender da maneira que você joga. No momento não tem motivo para pegar o Bone Storm, eu gostaria que tivesse porque é bem legal. O próprio Umbílicos Eternos talvez eu tente testar, porque isso daqui faz com que o seu sangue vampírico tenha uma utilidade maior ainda, então vira um grande cooldown defensivo. E eu acredito que seja basicamente isso daqui de opções. Como eu falei no começo daqui da explicação da árvore de habilidades, recomendo que vocês testem diversos tipos de árvores e opções para poder fazer Mythic Plus, porque tem uma abertura muito grande para coisa que é útil durante o combate do Cavaleiro da Morte de Sangue em Dungeon. Eu pretendo explicar agora para vocês então quais são as prioridades em cada uma dessas situações, mas essa daqui fica a árvore, vai estar na descrição para vocês pegarem e copiarem também, ou se vocês quiserem vocês podem pegar as árvores que estão disponíveis no Wallhead, que é o lugar que eu acho que está mais atualizado com isso daqui. Tem umas diferenças da árvore, mas no geral todas elas funcionam muito bem para o Cavaleiro da Morte de Sangue. As prioridades em combate. O Cavaleiro da Morte de Sangue tem duas prioridades principais para se manter vivo. A primeira é manter pelo menos 6 cargas do escudo ósseo. Isso é possível utilizando Rasga Medula, uma habilidade que custa 2 runas e gera 3 cargas de escudo ósseo, ou utilizando o Afago da Morte, é uma habilidade que custa 1 runa e gera 2 cargas de escudo ósseo. Em geral, a prioridade é o uso do Rasga Medula na maioria das vezes, com o Afago da Morte sendo utilizado quando necessário gerar cargas à distância, já que não é uma habilidade corpo a corpo. A necessidade de se manter com pelo menos 6 cargas de escudo ósseo se dá para nos beneficiarmos do talento ossuário, diminuindo o custo do nosso golpe da morte e para preparar a utilização da lápide, que consome até 5 cargas do escudo ósseo. 6 cargas que permitem que em qualquer cenário você tenha pelo menos uma carga sobrando, e não fique em hipótese nenhuma sem nenhum escudo ósseo. A sua segunda prioridade para se manter vivo vem na utilização do golpe da morte. Com a nossa árvore de habilidade ele custa 40 de poder único e quando estamos com o bônus de ossuário passa a custar 35. Quando utilizamos o golpe da morte nós recuperamos 30% da quantidade de dano que nós recebemos nos últimos 5 segundos. Em geral, o melhor momento para usar essa habilidade é logo depois de levar um ataque que cause uma grande quantidade de dano, maximizando a nossa recuperação de vida. Essa é a sua principal forma de gastar o seu poder único e normalmente vai ser a única utilização desse recurso. O Cavaleiro da Morte de Sangue possui ainda duas habilidades que são na forma de manutenção, onde você tem a Morte de Decomposição e a Peste Sanguínea. Morte de Decomposição é uma habilidade que é importante sempre estar ativa. Com 2 cargas e possibilidade de procs, ela custa 1 runa e cria uma área onde o Cavaleiro da Morte estiver em cima, recebe uma grande quantidade de benefícios de acordo com os talentos da árvore que você escolheu. Além disso, a quantidade de dano que ela causa ajuda a manter o foco em você, que é o tanque do grupo. Peste Sanguínea é uma doença do Cavaleiro da Morte de Sangue e pode ser aplicada através de Sangue Fervente ou do Afago da Morte. A não ser que você não consiga chegar até seu alvo, a sua prioridade é aplicar essa doença através do Sangue Fervente. E além disso, evitar deixar acumular 2 cargas dessa mesma habilidade. A Afago da Morte deve ser utilizado com um propósito apenas se necessário se afastar do alvo.
impossibilitando a utilização de sangue fervente. Peste sanguínea causa dano com o tempo, gera ameaça e tem uma pequena regeneração de vida para o Cavaleiro da Morte. Quando a sua defesa estiver montada e as suas habilidades de manutenção estiverem ativas, as suas runas serão gastas em Golpe do Coração. Com um custo de uma runa, essa habilidade serve para gerar o poder rúnico e deve ser utilizada em cima de Morte e Decomposição, para poder aumentar a quantidade de alvos que você consegue atingir. Como todos os tanques, o Cavaleiro da Morte possui uma boa quantidade de habilidades defensivas que devem ser utilizadas em diferentes situações. Nós possuímos 4 habilidades para reações e 2 que são utilizadas sempre que forem fora do cooldown. As 4 habilidades que são utilizadas como reação são a Fortitude Congélida, que diminui em 30% o dano recebido e previne o atordoamento, Carapaça Antimagia, que absorve uma grande quantidade de dano mágico, Forma Decadente, que com a nossa árvore diminui em 15% o dano recebido e causa imunidade a amedrontamento, e o Sangue Vampírico, que aumenta em 30% o seu máximo de vida e em 30% a eficácia de curas e absorções em você. Essas 4 habilidades são utilizadas para tentar diminuir a quantidade de dano direto que nós recebemos. Elas devem ser guardadas para situações que pedem uma habilidade defensiva, mas não é errado usar cada uma delas principalmente para entrar em combate, já que é o momento em que o Cavaleiro da Morte é mais vulnerável. O conhecimento da dungeon que você vai fazer é importante para se planejar de acordo com a necessidade de suas habilidades, então estude cada uma delas. Importante lembrar que no caso do Sangue Vampírico, ela afeta inclusive o seu próprio Golpe da Morte, então se for necessária a utilização dele, é melhor guardar um pouco de poder rúnico antes disso. As 2 habilidades defensivas que nós utilizamos sempre que estiverem fora do cooldown são Arma Rúnica Dançante, que enquanto ela está ativa, ela aumenta em 40% suas chances de aparo e de seus ataques são repetidos pelas armas criadas. Aparo é uma defesa onde qualquer ataque corpo a corpo frontal vai ser negado. Por conta disso, é importante lembrar de sempre ficar voltado em direção ao alvo, nunca de costas para ele. A Arma Rúnica Dançante é utilizada sempre que estiver fora do cooldown, porque apesar de ser uma defensiva tem um grande potencial de dano, além do próprio cooldown da habilidade ser reduzido por outras interações com a árvore de talentos, dando várias oportunidades de utilização. Por conta da nossa árvore, essa habilidade ainda gera 5 cargas de escudo ósseo. A segunda habilidade é Lápide. Lápide consome até 5 cargas do seu escudo ósseo para causar dano em área em volta do Cavaleiro da Morte e gerar um escudo de absorção. Para toda a carga consumida, Lápide gera 6 de poder rúnico e 6% de escudo de absorção, totalizando 30 de poder rúnico e 30 de escudo de absorção quando utilizado com o máximo de cargas. Essa habilidade é utilizada fora do cooldown por ter uma interação direta com a Arma Rúnica Dançante. A nossa árvore de habilidades permite que cada escudo ósseo consumido de qualquer maneira, o cooldown da Espada Rúnica Dançante seja reduzido. Isso se aplica à Lápide. Por conta disso, essa habilidade deve ser utilizada sempre que a Arma Rúnica Dançante estiver fora do cooldown, para poder se beneficiar da redução. Outra interação da Lápide é que ela causa dano de acordo com a quantidade de cargas que você utilizou, e esse dano aumenta em 3 vezes se utilizado em cima de Morte e Decomposição. No geral, Lápide deve ser utilizada com a Arma Rúnica Dançante no cooldown, quando seu personagem está em cima de Morte e Decomposição e quando você possuir 6 cargas no mínimo de escudo ósseo. Outra habilidade que nós temos à nossa disposição e que pode ser considerada defensiva é o Membro de Abominação. Puxando todos os alvos um por vez para perto do DK, essa habilidade ainda ganha uma outra função com o Cavaleiro da Morte de Sangue, gerando 3 cargas de escudo ósseo a cada 6 segundos. Por conta disso, o Membro de Abominação pode ser utilizado quando você quiser ter uma geração de escudo ósseo sem a necessidade de gastar muitas runas, ou para ter um controle maior de grupo. Tente não deixar muito tempo essa habilidade fora do cooldown, porque ela é boa demais para não ser utilizada. Em resumo, durante as dungeons você vai querer manter no mínimo 6 cargas de escudo ósseo, aplicar a Peste Sanguínea, se posicionar sempre em cima da sua área de Morte e Decomposição. Você vai gastar as runas em Golpe do Coração e poder rúnico em Golpe da Morte, e vai usar no cooldown a Arma Rúnica Dançante e Lápide. E sempre lembra de usar conforme necessário a Fortitude Congélida, Carapaça Antimagia, a Forma Decadente e o Sangue Vampírico. Esse é o básico do Cavaleiro da Morte de Sangue para Mythic Plus. Dicas gerais. Em primeiro lugar, as semanas fortificadas tendem a ser mais complicadas para o Cavaleiro da Morte de Sangue. Os inimigos dando mais dano acaba se tornando especialmente complicado quando você acaba de iniciar um combate e não tem escudo ósseo ou poder rúnico. É recomendado utilizar defensivas para quando você for entrar em combate pela primeira vez. Número 2. Com 2 cargas de Garra da Morte e Membro da Abominação, é sua responsabilidade digitar onde cada mob fica posicionado.
Tome a frente de qualquer decisão do seu grupo e, de preferência, antecipe puxar monstros que você sabe que vão acabar sendo puxados sem querer. 3. Auxilie o seu healer. Você consegue se manter vivo por muito tempo, mesmo em semanas com um afixo atroz. Aprende a fazer a manutenção dos seus recursos para dar fôlego para o resto do seu grupo também. 4. Mesmo você sendo imune a uma grande quantidade de efeitos, o seu grupo todo não vai ser. Pense sempre no conjunto das pessoas da sua dungeon e se elas conseguem ignorar o mesmo que você consegue. E em tempo, lembre-se também que você tem um ressuscitar em batalha. Se o healer caiu, é sua vez de levantar ele. E 5. Morte acontece, mesmo para um Cavaleiro da Morte. Picos de dano são comuns, e se seu healer não estiver preparado e você não tiver muitos recursos, é comum ir do 100 ao 0 rapidamente. Ressuscite, volte e tente de novo. Quanto mais você fizer cada dungeon, mais vai saber qual grupo de monstros são os mais problemáticos. E esse foi o meu guia básico para tancar com o Cavaleiro da Morte de Sangue em Mythic Plus. Eu não tenho o hábito de jogar tanto com tanque, então eu continuo aprendendo muita coisa. Se você quiser um guia por escrito mais a fundo e bem mais avançado que esse, eu recomendo o guia do Kirazes, que apesar de ser em inglês, são 83 páginas de qualquer resposta que você precise. E você sabe mais de alguma dica? Deixa nos comentários, e apesar de não ter nenhum Umbílicos Eternos nesse guia, eu espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo.